Veja só Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Esses versículos dizem respeito ao fim da era atual. Tem um elemento profético neles que eu não vou tentar interpretar, não. Mas, basicamente, diz que eu vou enviar o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Eu acredito que deve haver um ministério de Elias restaurado na igreja, chamando o povo de Deus para ver certas coisas. E observe o que Elias tem a dizer e a fazer, esse ministério de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Qual o resultado dos conflitos divididos, lares destruídos, com filhos com oposição aos pais? Os pais não cumprem as suas responsabilidades, o resultado é que a terra é atingida por uma maldição. E Deus aqui, pelo Espírito Santo, aponta o principal problema social do fim dos tempos, que são lares divididos. Pais não cumprem suas responsabilidades, crianças em rebelião e desobediência. E observe que onde Deus coloca a responsabilidade inicial da mudança, Ele diz que não vai converter os corações dos filhos ou dos pais, mas o coração dos pais aos filhos. A responsabilidade inicial de mudar cabe aos pais. Eu gostaria também de salientar que Israel, na época em que Elias realmente cumpriu seu ministério histórico, era uma nação dominada por mulheres, porque era dominada por Jezabel, que era esposa do rei Acabe. Isso é importante. E toda a nação estava debaixo do poder dessa bruxaria, do domínio da esposa de Acabe, Jezabel. E a minha convicção pessoal é que é basicamente o maior problema dos Estados Unidos hoje. O maior problema é o poder invisível da bruxaria. A feitiçaria, essencialmente, ele emascula espiritualmente os homens, tornando eles inadequados para os seus 3 ministérios divinos e dá às mulheres uma posição dominante sobre homens, tal como Jezabel teve sobre Acabe. O resultado é a decadência e o colapso da ordem de uma nação. Eu acredito que temos que encarar honestamente o fato de que essa força satânica de bruxaria tem que ser desafiada e derrotada antes que qualquer restauração completa possa chegar às nossas casas e à nossa nação. Temos lidado com a paternidade do ponto de vista daquilo que as Escrituras revelam. E eu acredito que é uma revelação. Eu acredito que seja algo que não podemos chegar nem de perto pela compreensão natural, ou pela sociologia, ou por algum tipo de estudo científico. Eu acredito que há uma revelação específica de paternidade na Bíblia. E temos que investigar isso, e vimos que a paternidade inicial é a paternidade de Deus, que é eterna. E que realmente, eternamente, Deus é Pai, o céu é um lar. E que a família na Terra é a projeção do céu na Terra. E que em cada lar, o pai é designado, em certo sentido, a representar Deus perante a sua família. E essa talvez a principal responsabilidade, ou a responsabilidade mais solene. Vimos que existe o princípio da liderança que opera em Deus, no céu também opera na família humana. E quem é o pai-chefe da família, né? Ele, junto com a liderança, ele tem 3 ministérios específicos: o sacerdócio, a profecia e o reinado. Sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, o pai representa a família diante de Deus. Como profeta, o pai representa Deus diante da família. E como rei, ele governa a sua família em nome de Deus. E veja bem, qualquer homem, inclusive eu, que olhe para essa apresentação bíblica das responsabilidades de pai, deve se sentir intimado, humilhado e inadequado. De fato, quando eu preguei sobre esse tema uma vez, um homem bastante inteligente, um homem bastante talentoso, capaz de vir até mim, disse: concordo com tudo que você disse, mas o que você me apresentou é um ideal incapaz de ser alcançado. E essa foi uma conclusão séria. Eu falei: bem, tá tudo bem, eu não nego que a Bíblia ensina isso, deveria ser assim. Mas não pode ser assim. Eu pensei em aproveitar esse 4º estudo aqui para a gente considerar o ponto de vista prático. Eu poderia ser esse pai, né? Ter o título. Eu tenho certeza de que estamos familiarizados com a passagem de Hamlet, em que diz: ser ou não ser, eis a questão.
E realmente eu acredito que essa é a questão que nós homens enfrentamos. Ser pai ou não ser pai. A decisão cabe a nós. Ninguém mais pode fazer isso pela gente. Então eu vou falar sobre como ser pai. Eu faço isso com medo e temor, né? E apreensão. Sendo eu mesmo pai, eu percebo que o ministério deve ser julgado pelos frutos. E há um amigo meu que trabalha com o Ministério de Crescimento Cristão, cuja formação é a língua alemã. E quando eu ouvi a minha mensagem anterior sobre paternidade, ele citou para mim esse provérbio alemão. O alemão não é uma língua que eu sou muito bom. Eu entendo, mas não sou excelente. Então, o provérbio, ele me prendeu. Eu vou dizer em alemão, eu não sei se alguns de vocês entendem isso. Depois eu vou traduzir para o inglês. Vater werden ist nicht schwer sein dagegen sehr. O que quer dizer é o seguinte, que ser pai não é difícil. Ser pai não é difícil. Mas ser realmente de verdade, ou seja, qualquer uma pessoa pode se tornar pai. E esse aqui é o problema, porque o que a gente vê, que a gente vai falar um pouco mais no estudo final, sobre ser realmente pai. E eu gostaria de pegar apenas um texto introdutório ali em 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, capítulo 5, verso 8. E Paulo está escrevendo para os cristãos em geral. Então isso não foi escrito para incrédulos, foi escrito para crentes. E ele está falando sobre a responsabilidade dos cristãos de cuidar dos necessitados no corpo de Cristo e particularmente na sua própria família natural. E ele conclui que essa afirmação, que se houver, não forneça o seu próprio. E principalmente, o que não fornecer para a sua própria família, ele negou a fé e é pior que um infiel. Ou seja, é uma declaração muito solene. Não cumpre a sua responsabilidade familiar, não tem a pretensão de se autodenominar cristão. Não, certo, chama a si mesmo cristão. Na verdade, ele é pior que o incrédulo. E temos que perguntar francamente, se a pergunta é um homem que é pior que o incrédulo, com direito a sair por aí pregando o evangelho. Porque o fato é que eu digo isso sem qualquer crítica ou atitude. Sem qualquer indivíduo particular em mente. A igreja está cheia de pessoas pregando o evangelho que não estão cumprindo as suas responsabilidades primárias em casa. Para mim, isso é totalmente ilógico. Eu não consigo ver uma pessoa que não consegue cumprir as suas responsabilidades para a família e, com base nisso, ser julgado pelas escrituras como sendo pior do que o incrédulo. Ele tem o direito de sair por aí e ministrar o evangelho, por acaso, pregar e ensinar os outros? Não, porque eu tenho que aplicar isso a mim mesmo antes. Se a minha casa não estiver em ordem, e eu não cumprir as minhas funções de pai, é melhor eu não ser professor das escrituras, é melhor eu não me chamar de ministro do evangelho. Portanto, estamos diante de uma questão muito, muito solene, prática e desafiadora. Eu acho que a palavra-chave nesse versículo é prover. Se houver, não sustente ao que não sustente os seus, que não sustente a sua própria família. Então eu acredito que existam dois níveis de provisão. Fornecer, tudo bem, em primeiro lugar, vamos colocar a parte material. Né? Afinal, essa palavra-chave lá em 1 Timóteo 5,8, prover. E qual é a palavra que a gente costuma dar ao pai? É o título ao provedor material? É o ganha-pão, né? O ganhador de pão. Então, isso está bem estabelecido na língua aqui, né? Vamos retratar o pai como provedor material do lar, um homem que conquista. O cabeça, o homem que realmente se torna possível alimentação, vestuário, abrigo e outras necessidades materiais para a família. Agora, acho importante que a Bíblia retrate o pai como o ganhador de pão, o ganha-pão. Então, hoje, em muitos lares americanos e em outras partes do mundo, tanto o marido como a mulher têm rendimentos e empregos separados. Eu não estou dizendo que isso seja necessariamente errado. Veja bem, eu não estou dizendo que isso seja necessariamente errado. Mas há sempre o perigo que aquele que ganha o pão e traz a renda assuma o lugar de governar o lar, o que é quase inevitável. Portanto, se um homem não cumpre a sua função de ganhar o pão e uma mulher faz, é quase inevitável que a mulher comece a assumir a função de homem no lar. Isso não é culpa dela, isso é quase inevitável. Então, eu não acredito que seja bíblico que uma mulher tenha que ficar sentada em casa, sem emprego, assistindo televisão de manhã até noite. Não vejo nada muito bíblico ou espiritual nisso. Os pregadores do sexo masculino costumam dizer que as mulheres não deveriam sair para trabalhar. Eles não fizeram isso na Bíblia. A minha resposta é, se você está familiarizado com uma civilização bíblica, eu morei na Palestina e vi os árabes, intimamente familiarizado com aquela civilização. A mulher talvez não tenha saído para trabalhar, mas ela trabalha duro desde o amanhecer até depois do anoitecer.
E ele realizou muitas atividades e tarefas agrícolas que esperamos que um homem ou uma máquina execute. Quando eu vivia ali na Palestina, eu vi isso entre os árabes. Então, basicamente, a mulher ela cultivava, ela vendia, ela acolhia, ela cozinhava. Ela não era uma pessoa ociosa. E eu acho que qualquer pessoa familiarizada numa civilização bastante primitiva, e eu sei que a gente tem missionários aqui na África Ocidental, e mesmo aqui na África, também acontece na África Oriental, uma mulher não tem um aparelho de televisão para sentar e assistir. E seu marido toma medidas muito sérias se esse fosse o tipo de vida que ela levasse. Então, a imagem não é uma mulher simplesmente fazendo nada para ser espiritual. Eu acho que a questão é, marido e mulher estão construindo um lar? Se forem duas entidades separadas, os dois rendimentos separados, é quase inevitável que cedo ou mais tarde vamos ter problema, porque quem ganha o pão, quem traz o dinheiro para casa, quase navemente tem um direito considerável de dizer o que vai ser feito com o dinheiro. Então, quando você descarta o dinheiro, você fica muito bem no comando da situação material em geral. Então, esse é o material, que não é sobre o que estamos falando agora, mas apenas aponta a importância dele. Em segundo lugar, espiritual. Agora dizemos que um pai tem 3 ministérios principais. E repetimos mais uma vez. Qual é o próximo? Profeta. E, segundamente, a gente está falando aqui da parte espiritual, como eu já indiquei. Né? Então, agora o que eu vou tentar abordar brevemente nesse estudo é como cumprir esses 3 grandes ministérios espirituais, o sacerdócio, a profecia e o reinado. E eu vou considerar isso puramente do ponto de vista prático. Como eu indiquei, né? Então, veja bem. Tenho 6 passos sugeridos que eu acredito serem lógicos que vão funcionar. Eu não estou falando de perfeição impecável. Não. Eu estou falando de fazer um trabalho tão minuciosamente como formos capazes de fazê-lo. O quanto formos capazes de fazê-lo. Bom, e que esse é um conselho que eu agora ofereço aos pais que desejam cumprir as suas funções espirituais na família. Número 1, que reconheça a sua posição. Reconheça o que está envolvido em ser pai. E vamos ler essa escritura pela última vez aqui. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Bem, eu acho que é um problema sério, fundamental mesmo, que muitos homens hoje não têm uma ideia real de qual é a sua responsabilidade sob Deus em seu lar. Então eu digo que a primeira coisa é encarar os fatos. Reconheça a sua posição. Você é o pai. E se você conta com Deus e acredita na revelação bíblica, você tem responsabilidades. É sua responsabilidade ser sacerdote, profeta e rei na sua casa. Eu vou repetir. Reconheça a sua posição, encare os fatos. Você é o pai. E se você conta com Deus e acredita na revelação da Bíblia, você tem essas suas responsabilidades. A sua responsabilidade é ser sacerdote, ser profeta e ser rei na sua casa. Reconheça isso. Vamos começar com a base da verdade. Eu acho que Deus, ao lidar conosco, sempre teve que nos levar ao momento da honestidade. Sempre Ele tenta fazer isso. Quando não encaramos os fatos, há pouco que Deus possa fazer ou dizer por nós. Então a gente chega nesse fato fundamental. A sua posição é de um pai. A tua posição é de um pai. As tuas responsabilidades são de sacerdote, profeta e rei. E, em segundo lugar, isso não é fácil para um homem, admitir o seu fracasso. Dizer, eu falhei. Talvez desejamos dizer que falhamos miseravelmente. Certamente, eu relembro da minha própria experiência como pai, que se estende por quase 30 anos. E eu devo dizer que eu falhei muitas vezes. E se eu pudesse fazer de novo, eu faria muitas coisas diferentes. Na verdade, só tem uma crítica que eu preciso resolver com o Senhor. E é só isso que eu reconheço, é isso. Tem que admitir isso. Quando você tem idade suficiente para conhecer seu trabalho como pai, você vai estar velho demais para ser pai. Quer dizer, eu não sei como o Senhor deixar isso escapar, né?
Eu não sei, mas realmente é uma situação muito séria. Então tudo bem, admita os teus fracassos. Agora, eu ainda não terminei. Para Deus isso é fácil, mas eu ainda não terminei. E a sua família, isso não é tão fácil. Porque se você tem que chegar num momento de honestidade, em que você tem que dizer à sua esposa, eu tenho que admitir para você, eu não tenho cumprido o meu dever. Eu falei com você. Eu falei com as crianças. E se você falhou especificamente com um dos seus filhos, a minha experiência é que você tem que ir especificamente àquela criança, jovem ou velha, e dizer, eu sinto muito. Eu não deveria ter feito isso. Eu não te tratei bem. Eu fui injusto. Eu fui cruel. Descubro que Deus não poupa os pais da obrigação geral de confessar a falta um ao outro. Muitas situações em muitos lares mudam quando o pai chega no ponto da honestidade e da humildade. Ele vai até a esposa, os filhos e diz, eu sinto muito, eu falei com você. Eu mesmo fiz isso em mais de uma ocasião. E na verdade eu tive que fazer isso recentemente, há menos de um ano. Eu tive que dizer com uma das minhas filhas, sinto muito. Não tenho o direito de dizer isso a você. Eu levei cerca de 24 horas para decidir que faria aquilo. Mas eu consegui. Bem, tudo bem. Número 3. Aceitar as responsabilidades. Tudo bem, você tem que dizer para si mesmo, de agora em diante eu vou estar aqui pela graça de Deus, eu vou ser o pai, né, o profeta e o rei. Eu vou ser o sacerdote, o profeta e o rei na minha casa. Isso é de tirar o fôlego, né? É uma declaração a fazer. Provavelmente é sensato, algo que ficou fora. Responsabilidade, sim. Eu acho que é provavelmente muito bom ficar a sós com Deus quando você chega nesse momento crítico de decisão. E tem uma entrevista ali pessoal, íntima com Deus. Deus foi a verdade que me foi revelada pela tua palavra. Eu fui ouvir aquele pregador, o Derek Prince, e eu só queria nunca ter chegado perto dele, mas eu não consigo mais fugir do que eu ouvi. Eu vejo que é a minha responsabilidade é ser sacerdote, profeta e Deus, e rei Deus. Eu estou aceitando a minha responsabilidade. Eu me sinto indigno, eu me sinto incapaz, mas pela sua graça eu vou fazer isso. Eu acho que acontece algo nos lugares celestiais, algo nos lugares celestiais quando uma pessoa chega nesse ponto. Veja bem, ter em mente que ser pai é uma vocação. E se você lê a Bíblia, todo homem que foi genuinamente chamado por Deus se sentiu inadequado e indigno, você pode recorrer à lista inteira. Qualquer um que diga, fui chamado por Deus e posso cuidar do trabalho, não é chamado por Deus. Eles são só pessoas que estão se enganando. Veja bem, são pessoas que estão se enganando. E eu acredito que não é menos verdadeiro do que o chamado para ser pai. Portanto, você está inadequado, você é indigno, isso coloca você na lista daqueles que Deus pode usar por ser inadequado e indigno. Ok, então, 4. Isso aqui é muito importante. Revise as suas prioridades. Gente, isso aqui é muito importante. Prioridades. É aqui que as mudanças práticas vão ter que ocorrer. O que devemos fazer com o nosso tempo é decisivo. No Salmo 90, temos essa linda oração de Moisés. Ele nos ensina a contar os nossos dias para que possamos aplicar nossos corações a sabedoria. Salmo 90. E eu acho que é uma questão de numerar os nossos dias. Dividir bem o teu dia para não perder o mais importante. Você tem que fazer uma lista, provavelmente, e é bom colocar isso no papel, das suas principais responsabilidades. Em primeiro lugar, meu relacionamento com Deus. Isso tem que vir primeiro, porque é a fonte e o manancial de todas as outras bênçãos. Em segundo lugar, a minha responsabilidade para minha esposa e meus filhos. Em terceiro lugar, então você pode continuar daí. Mas veja, se você olhar para a vida da maioria dos homens hoje, o que eles fizeram foi colocar a sua responsabilidade como esposa e filhos no fim da lista. E o resultado que passa é que eles nunca chegam tão longe na lista. Infelizmente, nunca chegam muito além porque não dedicam o tempo necessário a essa tarefa vital. E isso vai exigir talvez uma mudança na imagem que você tem de si mesmo. Você se vê como um presidente de um banco bem-sucedido, ou um homem que tem
um handicap baixo no golfe ou algo assim, né? Você está realmente interessado em ser aceito no country club da sua cidade? Ou você realmente quer uma promoção no trabalho? Ou a aprovação de ser um grande homem de negócios? Todas essas coisas são motivadoras. Tudo bem, mas veja, se no final da sua vida você conseguiu todas essas coisas, mas não cumpriu as suas responsabilidades como pai, eu lamento dizer que você é um fracasso. E eu não digo isso com um espírito duro ou crítico, mas é um fato. Você pode ser presidente de 3 bancos, surpreender teus amigos com o evangelho, ser um atleta, com um sucesso social, né? E ainda assim ser um fracasso miserável aos olhos de Deus. Porque as coisas que estão em primeiro lugar na lista dele estão baixas na tua lista. Você nunca as conseguiu. Eu não acredito que você possa dar muito detalhe prático sobre isso. Então acho que é uma questão que todo homem deve passar. Recentemente eu fiz uma lista das minhas próprias prioridades. Coisas que eu organizei as coisas, não é? Louvado seja Deus. Eu aprendi a colocar Deus e a minha família em primeiro lugar, pelo menos em teoria. Às vezes na prática não parecia assim. E tenha em mente que um pano de fundo de tudo isso é a sua vida de oração. Como padre, como pai, como sacerdote. Se você não tiver tempo para orar pela sua família, eu não acredito que você possa fazer isso por si mesmo. Você está tendo a sua própria força, sua própria habilidade, só vai falhar. Tudo bem. A próxima coisa é confiar em Deus. Peça a Ele graça. Peça a Ele. Lembre-se, bem, que vocês não sabem, e alguns de vocês não estavam aqui, mas ontem, quando a gente estava fazendo um estudo sobre fé, eu vi que a única coisa realmente essencial para a vida cristã é a fé. Porque sem fé você não consegue agradar a Deus. E você precisa exercer essa fé. Deus colocou você nessa posição, Ele vai te dar a graça para você seguir em frente. Não é basicamente uma formação em sociologia que você precisa, não. Você só precisa acreditar. E exercer essa fé. Por você, primeiro, e também pela tua família. Você se lembra da história do garoto epilético a quem Jesus disse? Você pode nos ajudar? O pai virou e falou, se você pode nos ajudar. Jesus falou para o pai, se você pode, acredita. Né? Se você acreditar, você pode. E o carcereiro lá de Filipos que falou para Paulo, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a tua casa. O que você precisa é de fé. Então, eu não sou capaz de transmitir essa fé a você, mas quando você perceber que o requisito básico é fé, vai mudar a tua perspectiva, vai mudar a tua atitude, como você trata as coisas. Deixa eu te dar uma declaração que eu vi num lugar. A vontade de Deus nunca é colocar você onde a graça não te possa manter. A vontade de Deus te colocou como pai. Então a graça de Deus vai te capacitar para ser pai. Você tem que confiar na graça divina. E eu posso dizer, com base na minha própria experiência de vida, que eu sei quando um homem toma a decisão e confia em Deus pela graça, uma grande mudança acontece no homem e na família dele. Eu podia dar aqui nomes, endereços de famílias que foram revolucionadas pela aceitação do homem da sua responsabilidade diante de Deus. Não de uma maneira assim arrogante ou ousada, mas com uma atitude de muita humildade, de dizer, Senhor, eu não posso fazer isso, a menos que você me dê a graça necessária. Eu não consigo. Então, a sexta coisa que eu quero dizer é que Deus, agora colocando a responsabilidade nele, vai honrar o cargo. Ele vai honrar esse cargo. E qual é o cargo? É a paternidade, isso mesmo. E a paternidade é um ofício divino. É um reflexo da tua própria natureza, da natureza do Senhor e tua, que o Senhor colocou em você. E nesse cargo, Deus vai honrar o cargo que Ele te deu. É por isso que você, eu acho também, afastando-se um momento aqui, um momento dos pais para os filhos, tanta é a importância desse mandamento. Honre teus pais e suas mães. Por quê? Porque a posição de pai também é a posição de mãe. É um cargo designado por Deus. Então diga, honre teu pai e tua mãe para que vá tudo bem contigo. E para que você viva muito.
E sabe o que eu descobri, gente? Aquela pessoa que não honra o pai e a mãe nunca vai bem com ele, cara. Toda a vida dele. A vida inteira. Eu tô pensando aqui agora numa pessoa específica que eu conhecia muito bem. E na verdade eu levei ele ao Senhor. Ele se tornou cristão, serviu ao Senhor. Mas ele nunca se deu bem durante toda a vida com os pais. E no verdadeiro sentido de ter aquela paz, segurança, abundância, ele nunca conheceu essas coisas. E a razão foi que ele nunca abandonou uma amargura que ele tinha contra a mãe. Portanto, eu estou lidando aqui com os princípios divinos. A paternidade ela não é temporária, ela é eterna. É um ofício que revela, que reflete a própria natureza da pessoa de Deus. Na nossa atitude com relação à paternidade, tem uma grande influência no nosso curso de vida. Se eu não honrar meu pai, minha vida não vai seguir o rumo que deveria. E eu vou viver sempre abaixo, inferior ao melhor do que eu podia ser. Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu era o único membro da família que conhecia alguma coisa sobre isso. Quanto mais eu tinha. E por um tempo eu me tornei um tanto assim meio super espiritual. E acabei desprezando a minha família. E aí eu posso me lembrar de Deus lidando comigo. E ele disse, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Se você fizer isso, vai tudo bem contigo. E quando eu mudei a minha atitude em relação a eles, eles mudaram a atitude em relação ao Evangelho. Mas fui eu que tive que mudar primeiro. Então, é verdade, se estamos relacionados com o pai, não nos relacionamos apenas com um ser humano, mas nos relacionamos com um cargo dado por Deus. Às vezes eu tive que dizer isso às pessoas que me procuravam em busca de libertação. A primeira coisa que eu perguntava, você está honrando teu pai e tua mãe? Ah, meu pai é um alcoólatra, minha mãe é uma prostituta. Isso aí não está bom. Não, eu não estou falando deles como pessoas individuais, eu estou falando do cargo deles de pai e mãe. Você está honrando esse cargo? Deus vai te abençoar. Se você não honrar, Deus nunca vai te abençoar. Em muitos casos, essa é a chave para a libertação. Eu já vi uma pessoa receber a libertação instantânea e ao abandonar a amargura e rebelião contra os pais. E agora estamos vendo isso de um outro ponto de vista. Não o relacionamento como um pai, mas a posição de pai, o cargo de pai. Se a paternidade é um ofício divino e eu assumo esse ofício, irmão, então eu me encontro nesse ofício, eu reconheço a minha posição. E eu digo, Deus, perceba que esse cargo que você colocou na raça humana para representar a si mesmo. E eu sou totalmente inadequado e indigno. Mas eu aceito o meu lugar. Eu aceito o meu lugar nesse ofício, e então Deus ele vai ser obrigado a honrar o meu cargo que Ele me colocou. Não apenas para honrar a mim, não para honrar a mim, mas para honrar o cargo. Se lembra disso na tremenda declaração de Josué. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Como é que ele podia dizer isso? Ele não disse isso em virtude... Ele não disse isso em virtude de ele ser o Josué, não, mas do cargo de pai. Como ele tinha o cargo de pai, ele tinha o privilégio de decidir o rumo da família. Veja bem, a responsabilidade é muito grande. Então eu vou tentar comparar dois pais, um para Caotioli e outro não. Um é Abraão e o outro era Ló. Ambos conheciam a Deus, homens eram homens justos em certo sentido. Abraão tomou a decisão certa e colocou a família com ele. Ló tomou a decisão errada e colocou a família com outro, né? E a tragédia é que Ló levou a família para Sodoma, nunca mais conseguiu tirar ele de lá. Veja a responsabilidade tremenda. Deus honra a posição. Se você aceitar e se humilhar e dizer com fé, Deus, eu entendo o meu cargo, eu não sou digno, mas eu aceito isso. Me ajude, Pai, Senhor, com a tua graça, e aí Deus vai ser fiel contigo.